Tá ok. Obrigado. Bom dia, meu nome é Eduardo Bomaisel, eu sou engenheiro mecânico, trabalho na EBS. A EBS fornece sistemas fotovoltaicos, sistemas de geração fotovoltaica. E, baseado nessa sugestão, nós fizemos não vou dizer que é um projeto, mas é uma ideia que torna viável a colocação de painéis fotovoltaicos sobre os canais da transposição. Muito bem. Então, essa estrutura foi feita e ela permitia a colocação dos painéis fotovoltaicos em diversas inclinações diferentes, para acertar o azimuth, para que a gente pudesse orientar o painel fotovoltaico o mais para o norte possível. Porém, nós fizemos uma... Bom, eu fiz o desenho de um percurso típico nosso, né? Peguei para que eu pudesse fazer um desenho. Ele não existe exatamente, mas deve existir alguma coisa bem próxima a ele. E, em cima dele, nós então, colocamos esses módulos de coberturas com os painéis fotovoltaicos, que vocês vão ver com mais detalhe agora. Muito bem. Eu fiz, numa primeira aproximação, um percurso de 565 metros do canal, e dividido em 3 trechos, e cada trecho vai ter, então, uma capacidade de geração de 500 kVA. Isso dá um pouco mais de potência solar, vai dar quase 600 kW-pico, e cada um desses trechos, então, é ligado a um transformador de 500 kVA e uma rede de 13,8 kV, que é uma tensão normal, muito fácil de se tirar, inclusive, derivações. Então, essa rede, inclusive, serviria como uma distribuição de energia para as comunidades que estão margeando os canais. Bom, como o Ceará está numa latitude muito baixa, eu achei que seria uma boa ideia nós fazermos painéis solares com 2 quedas, sendo que essa queda, a cumieira, né, seria ela mais ou menos na direção norte-sul. Isso é muito usual, inclusive na Europa, mesmo onde eles têm latitudes muito mais altas do que as nossas. Esse aqui, por exemplo, a foto embaixo, é a maior usina fotovoltaica da Europa, e ela é com essa configuração de 2 quedas, instalada na França. Essa aqui são painéis de 2 quedas fornecidos por nós, da EBS. Em cima, nós temos a usina solar Tanquinho, em Campinas, e aqui é uma cobertura num prédio em Fortaleza, no Ceará. Eu assumi uma localização típica no sul do Ceará para fazer as minhas simulações de geração de energia. Tá? Eu usei aqui latitude menos 7 graus sul, longitude mais ou menos 38 graus oeste. Ok? E a altitude de 350 metros. E aqui, usando um programa chamado PVSYST, que é um programa usado no mundo inteiro para simulações solares, eu fiz a simulação de 3 arranjos fotovoltaicos diferentes. Um deles, os painéis em shed, que é a forma mais usual de se instalar painéis fotovoltaicos, sendo que ele está sempre inclinado e voltado para o norte, para maximizar a captação de energia e a geração de energia elétrica. E aqui eu fiz a simulação e cheguei numa produção específica de 1.620 kWh por kW-pico por ano. Ok? Aí eu repeti, fiz a mesma coisa para a mesma região, mesma radiação, só que com as 2 quedas. Aqui aparece só uma, mas são as 2 quedas, como eu tinha mostrado para vocês antes. E conseguimos, então, 1.614 kWh por kW-pico por ano. E eu fiz a mesma coisa com 45 graus, então tirando do norte, né? Então piorando a situação, e tivemos 1.612 kWh por kW-pico por ano. Resumindo, nós temos que
os painéis de duas quedas têm praticamente o mesmo desempenho do painel shed. E ele é muito mais fácil de instalar e ele independe da orientação para o sol. Então, nós podemos padronizar a instalação ao longo do canal. Nós não temos que nos ficar preocupando em orientá-lo para o norte. E esse arranjo, então, ele produz praticamente a mesma energia, ele tem um desempenho independente do azimuth, e ele permite a padronização de instalação, que é muito importante, sendo que nós vamos colocar quilômetros de painéis fotovoltaicos ao longo dos canais. Não vamos ter que ficar projetando uma estrutura especial para cada curva, cada ângulo. Não é? Muito bem. Então, aqui, voltando para aquele arranjo da minha sugestão, nós temos 3 trechos de 500 kVA. Por que isso? Porque aqui eu limitei a distância, deixa eu ver se aparece aqui. Não. Eu limitei a distância dos cabos que conectam os painéis fotovoltaicos a 100 metros do transformador, para que a gente minimize perdas. Normalmente, as usinas são quadradas, ou são... Aí nós colocamos os inversores e o transformador no centro, para minimizar o percurso de cabos. Mas aqui, como ela é uma usina comprida, não é? Nós temos que tomar esse tipo de cuidado, temos que colocar, então, os transformadores a cada ponto do trecho. O que não é problema nenhum, porque isso aqui vai ser uma conexão muito simples. Como vocês vão ver, nós temos uma sugestão. Tá? Então, em cada retângulo desses aqui, nós temos o painel fotovoltaico de 60 por 25 metros quadrados. E cada 3 desses, então, são de 500 kVA. Então, nessa nossa usina, né, de 565 metros de percurso, nós vamos ter 9 painéis de 60 por 25 metros quadrados, uma potência fotovoltaica total de 1.700 kW e uma potência conectada à rede de praticamente 1.500 kVA, né, 1,5 MB, em 565 metros. Isso, aqui eu pus um custo de entre 6 e 7 reais o watt instalado, então vai dar mais ou menos uns 720 a 840 reais por metro quadrado de fotovoltaico, fora a estrutura suporte. Okay? Aqui tem a parte da estrutura do fotovoltaico, está aqui, em cima da nossa estrutura. Tá bom? E isso então vai gerar... Temos uma capacidade de instalar 2.650 watts por metro de canal. Ok? Então, em 1 quilômetro, nós temos 2,65 megawatts. Ok? Aí eu escolhi módulos de 315 watts, pico. Esses módulos têm 2 metros, praticamente 2 metros por 1 metro. Não é? De silício policristalino. Um painel muito usual, e eu escolhi esse porque é o melhor custo-benefício que eu encontrei para fazer essa simulação toda. Como nós temos a usina comprida, nós vamos colocar pequenos inversores ao longo do percurso. Tá? Então, nós vamos colocar inversores de 33 kW. Eu vou mostrar isso com mais detalhe. Bom, essa aqui é a estrutura original, em que era uma treliça, não é? Em que os painéis podiam ser orientados, mas já que essa forma de 2 quedas parece que está se tornando viável, houve uma nova sugestão de uma estrutura, uma tensoestrutura, com cabos de aço. E esses cabos de aço vão ficar sobre o canal e os painéis colocados em cima dele. Há uma preocupação minha, que eu preciso dar uma calculada, é que como tem a curva catenária, né, nós estamos elevando o horizonte dos 2 lados. Tá? Aqui eu dei uma elevadinha, aqui, não sei se é possível a gente deixar
tentar deixar isso aqui o mais plano possível, para que a gente não tenha os painéis centrais muito mais fundos do que... Está certo que é pouco, né? Mas seria interessante se a gente conseguisse deixá-los o mais plano possível para que a gente não para que a gente não eleve o horizonte. Ok? Então, está aqui, né, a sugestão, aqui a estrutura, e os painéis, e aqui essas não sei ainda o que, né, os espaçadores aí para deixá-lo o mais plano possível. Mas isso depois, talvez a gente consiga aproveitar bem o sol. Vamos ver se a gente consegue acompanhar o máximo possível a curva, para que a gente não tenha custo, né? Porque isso multiplicado pelos quilômetros todos que nós temos que instalar, isso será um custo razoável, né? Muito bem. E está aqui mais um detalhe que eu recebi, onde um pórtico rodante para manutenção. Isso, inclusive, vai permitir que a gente aproxime mais os painéis. Então, nós não vamos precisar colocar aqueles corredores internos, ok? Os painéis podem praticamente encostar uns nos outros nessa configuração de duas quedas. Bom, então aqui está um trecho de 60 metros, tá? Com 600 módulos de 315 watts. Ele vai ter 189 quilowatts pico. E aqui estão os inversores. Nesse trecho, nós temos 5 inversores que vão transformar a energia fotovoltaica que vem em corrente contínua em corrente alternada, 60 Hz, compatível com a instalação e os transformadores que vão elevar isso para a rede de 13,8 kV. Então, aqui, ó, cada um desses trechinhos alimenta esse inversor, e esses inversores, aqui os círculos são os inversores, todos os cabos percorrem aqui e vão ligar aqui no nosso cubículo, onde nós vamos ter um transformador e as proteções elétricas e a medição. A minha sugestão é fazermos uma medição em cada um desses transformadores. Parece muito, mas não é tanto assim. A Coelce tem milhões de pontos de medição. Aqui vai ter mais alguns pontos de medição, e isso é muito fácil e o custo é bem baixo. Aqui tenho 2 sugestões. Uma delas é fazer um cubículo mesmo, pode ser metálico ou de alvenaria, onde fica o transformador, o quadro de proteção e as proteções de baixa tensão. Aqui vão chegar os inversores, os cabos todos dos inversores, e daqui vem os cabos para o transformador elevador, a proteção e medição. Uma outra sugestão, isso aqui é uma medição, aliás, é padrão da Coelce mesmo, onde você pode fazer isso no próprio poste. Aqui o transformador ficaria pendurado no poste, como a gente vê na rua, e essa aqui é uma estação de medição, inclusive a prova de vandalismo, tudo, e é um padrão normal e pode ser bem interessante. E aqui já está a rede. E essa, sendo uma rede de 13,8, qualquer sitiante pode conectar sua bomba, sua iluminação e o que ele quiser fazer ao longo do canal. Eletricamente, nós temos, então, os painéis conectados em corrente contínua. Cada um desses painéis é ligado a um inversor. Então, nós temos 5 inversores para uma caixa de conexão central. Cada uma dessas aqui vai estar em um daqueles trechos de 60 metros. Aí, esses 3, então, se conectam e vão no quadro de proteção de baixa tensão. Aí, do quadro de baixa tensão, a gente, então, passa no transformador. Aqui tem o cubículo de medição e aqui o de proteção com disjuntor. Isso aqui eu usei um cubículo de SF6, mas pode ser um cubículo no ar mesmo. Isso depende. A Coelce, isso a gente faz de um padrão deles, né? E dá para a gente fazer exatamente o que está no livro de normas da Coelce. Então,
voltando, só para resumir, então nós temos aqui os 3 trechos de 500, os 3 transformadores e os 15 inversores para cada um dos transformadores. E, como resultado final, nós temos, então, uma potência solar nominal de 1.700 kW-pico. Isso para esse trecho, né? Isso é escalável. A gente pode fazer isso, pode fazer 3 vezes isso. Não é? Isso vai se multiplicando ao longo do canal, na conveniência e no dinheiro disponível para se fazer esse projeto. Então, depois de transformado de corrente contínua para alternada, a potência conectada diretamente à rede de 1.495 kW-pico. E aqui eu dividi isso em 9 módulos de 600 painéis fotovoltaicos. A produção de energia anual é 2.756 megawatt-hora por ano, né? Isso é estimada e simulada lá pelo PVSys, usando o pior caso. Aqui, né? E essa usina vai 5.400 módulos fotovoltaicos de 315 watts e 45 inversores de frequência. E é isso que eu queria apresentar, essa é a nossa sugestão. Obrigado. Eu queria salientar a vocês uma coisa muito importante. O Baumeister, com a descoberta que ele deste, utilizando diferente dos painéis, que não aquele exclusivamente voltado